Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Iniciaremos hoje a segunda aula da disciplina de Agrometeorologia do curso técnico em florestas. Sou o professor Takeshi e iniciaremos a aula. Nesta aula, iremos abordar sobre os elementos e os fatores climáticos. Na primeira aula, nós vimos os elementos e fatores climáticos de uma forma mais superficial. Então, nesta aula, iremos aprofundar mais sobre o assunto e vocês irão entender por que dessa influência na produção agrícola e florestal. Na aula passada também tínhamos esse mesmo slide, onde nós colocávamos para você os elementos que dão origem e os fatores que são responsáveis por modificações do clima. Os elementos climáticos são basicamente a temperatura do ar, temperatura do solo, radiação solar e fotoperíodo, vento, umidade do ar, precipitação pluvial ou chuva, pressão atmosférica e entre outros. Os fatores determinantes da temperatura do ar são aqueles associados a 3 escalas dos fenômenos atmosféricos. Os fatores macroclimáticos, fatores topoclimáticos e os microclimáticos. Então, a temperatura do ar ela é uma das variáveis atmosféricas mais fáceis de ser medido e mais barato. Então, e ele também diz muita coisa sobre o ambiente que nós estamos trabalhando. Então, quando nós falamos em fatores macroclimáticos, ele está relacionado a latitude, altitude, correntes oceânica, continentalidade, oceanidade, massas de ar e frentes. Então ele está ligado ao ambiente muito grande, ou seja, continentais ou marítimo. Fatores topoclimáticos são relacionados ao relevo, mais especificamente à configuração e exposição do terreno. Então, fica uma coisa mais regional ou de menor abrangência. Então, fatores macroclimáticos, ele de maior abrangência. Então, ele está ligado especificamente à configuração e exposição do terreno, onde bate mais sol, se ele é montanhoso, se ele é plano, se pega vento sul, vento norte, e assim por diante. Fatores microclimáticos estão relacionados à cobertura do solo, ou seja, se é floresta, se ele é lago, se é agricultura, se é solo exposto, pastagem e assim por diante. Então nós temos ali a influência do relevo, onde nós temos o Sol que está na face norte, onde vocês veem que a face norte ele recebe maior quantidade de radiação solar e a face sul ele recebe menor quantidade de radiação solar. E assim ocorre também com os ventos, chuva e assim por diante. Nós temos aí várias coberturas de solo, onde nós temos o solo exposto na estrutura convencional de plantio, sistema de plantio direto, onde nós temos o solo com mulch, ou seja, a cobertura com restos de vegetais da cultura anterior e assim por diante. Mato na entrelinha do cafezal e assim por diante. Poderia ser floresta, poderia ser plantação de florestas mesmo, de eucalipto e assim por diante. Podia ser solo nu, ou lagos, rios e etc. Outro elemento muito importante é a chuva. A chuva, todo mundo sabe que ele que vai trazer o quê? A umidade para o local onde você está trabalhando. Se não for por chuva, vocês vão utilizar a irrigação. Mas a maioria dos produtores rurais e florestais onde nós estamos inseridos na região de São João Evangelista, ela depende da chuva. Então, medir a chuva é muito importante. O equipamento básico para a medida da chuva é o pluviômetro, o qual tem diversos tipos, como formato, tamanho, sistema de medida, registro, pode ser manual, pode ser eletrônico, ou pode ser
mecânico e assim por diante. A unidade de medida de chuva é a altura pluviométrica, que normalmente é expressa em milímetros. Então, de onde é que surgiu essa altura pluviométrica expressa em milímetros? Então, essa altura pluviométrica é dada pela seguinte relação, onde nós temos o H, que é volume precipitado, em relação à área de captação. Ou seja, você vai ter uma área X e você vai ter um volume que você coletou. Então, essa altura ele vai depender de relações matemáticas, onde se você tiver 1 litro de água coletada em 1 metro quadrado de área, você vai ter a transformação que 1 litro ele equivale a 1000 centímetros cúbicos e 1 metro quadrado ele equivale a 10.000 centímetros quadrados. Você fazendo a divisão, nós temos o que? 0,1, que é 1000 dividido por 10.000, e centímetro, onde você dividiu centímetro cúbico por centímetro quadrado. Ou seja, você vai ter 0,1 centímetros, que equivale ao quê? 1 milímetro. Ok? Então, se você tiver 1 litro de água for captado no alo de 1 metro quadrado, a lâmina de coletada terá o quê? 1 milímetro. Em outras palavras, 1 milímetro igual a 1 litro por metro quadrado. Não esqueçam desta relação. Essa relação será muito útil na sua vida profissional. Portanto, se o pluviômetro coletar 52 milímetros, isso corresponderá a 52 litros em 1 metro quadrado. Ok? Dando continuidade a essa parte hídrica, nós temos o que? Os elementos climáticos que está ligado diretamente ao que? A evaporação, que é o processo físico de mudança de fase, passando do estado líquido para o gasoso, a água que está na superfície terrestre, ou superfície de planta, ou em reservatórios, ou em rios e assim por diante. A evaporação da água na atmosfera ocorre de oceanos, lagos, rios, solos e da vegetação úmida. Pode ser por evaporação do orvalho ou a da água interceptada das chuvas. Evaporação da superfície de água livre, vegetação úmida do solo, nós temos os exemplos que são dos rios, a planta onde nós temos as folhas molhadas e o solo exposto. Então, para que esta água evapore, há uma necessidade de consumo de energia, onde nós chamamos calor latente de vaporização, que ele corresponde ao quê? 2,45 megajoules por quilo de água que está a 20 graus Celsius. Então, se você tiver considerando a densidade da água 1, então você vai precisar de quê? 2,45 megajoules de energia para cada litro de água para tornar do estado líquido para o estado gasoso, considerando que ela está o quê? A 20 graus Celsius. Outro fenômeno é a transpiração, que é um processo biofísico pela qual a planta realiza, fazendo parte do seu metabolismo, é transferida para a atmosfera, preferencialmente pelos estômatos, obedecendo uma série de resistência desde o solo, passando pelos vasos condutores, mesófilos, estômatos e finalmente indo para a atmosfera. Então, a transpiração ela depende da teoria da coesão, ou seja, coesão no xilema, onde a coluna de água no xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos vasos, onde todo mundo conhece que se tiver bolha de ar dentro do xilema, essa condução de água é bloqueada. Então, quando vocês observarem a absorção de água do solo pelas raízes, o menor potencial hídrico da raiz provoca a entrada de água na planta.
Por isso que não se recomenda adubar no pé da planta, tem que ter uma distância maior do pé da planta. Então a área de absorção depende da quantidade de radículas. A água se move através da endoderme por osmose. Então notem que o potencial hídrico da raiz sendo menor, ele vai fazer com que a água entre para dentro da planta. Vai ocorrer coesão no xilema e essa água será transportada para as partes aéreas da planta, onde o abaixamento do potencial hídrico da atmosfera do ar, ele vai fazer com que ele vai promover a evaporação das paredes celulares. Isso promove a redução do potencial hídrico nas paredes das células e no citoplasma, onde notem que o potencial hídrico do ar ele é muito menor do que o potencial hídrico das folhas e que também é bem menor do que o potencial hídrico da raiz e do solo. Então a água tende a entrar pela raiz, passar pelo xilema, ir para as partes aéreas e depois ir para a atmosfera na forma de vapor. Então, você tinha a evaporação da água e a transpiração dos vegetais. Como é praticamente impossível distinguir o vapor de água proveniente da evaporação da água no solo e da transpiração das plantas, a evapotranspiração é definida como sendo o processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera por evaporação da água do solo e da vegetação úmida e por transpiração das plantas, onde nós temos aqui a chegada da energia radiante do Sol, nós temos o vapor de água presente no solo, que vai ser transmitida para a atmosfera via evaporação, e você vai ter a evaporação da água da planta, da superfície da planta também, que vai ser evaporada diretamente, e você vai ter a água que entrou pela raiz, passou pela planta e vai ser transpirada pelos estômatos. Este esquema é um esquema muito clássico e muito importante para a vida de vocês. Por quê? Se a planta não absorve água, ela não absorve nutriente, ela não irá se desenvolver de forma muito simplificada. Então, para que isto ocorra de forma contínua e de forma satisfatória na planta, nós temos que entender também dos fatores climáticos, que são agentes causais que condicionam os elementos meteorológicos climáticos, como radiação solar, temperatura do ar, chuva, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica e umidade relativa do ar. A atuação dos diversos fatores como latitude e altitude faz com que os elementos meteorológicos variem no tempo e no espaço, ou seja, no terreno ou local que você está e durante o dia, durante o ano e durante os anos. Alguns elementos meteorológicos podem atuar também como fatores, o que é o caso da radiação solar, que pode ser tomada tanto como elemento, por ser uma variável que quantifica a disponibilidade de energia solar na superfície terrestre, como também pode ser considerada como um fator, por condicionar a temperatura, a pressão e indiretamente os outros elementos meteorológicos ou climáticos. Ou seja, se você tiver maior quantidade de incidência de radiação solar, ou seja, dias sem nuvens, ele vai ter o quê? Você vai ter maior temperatura. Se você tiver cobertura de nuvens, vai chegar a menor quantidade de radiação solar e você vai ter o quê? Uma temperatura mais amena. Um dos fatores climáticos muito importante é a latitude. Então, a latitude, elas são o quê? São as linhas paralelas à linha do Equador. Linha do Equador. Então, vocês vão ter o quê? As linhas paralelas em relação ao Equador são
as linhas de latitude. E as linhas de longitude são o quê? Linhas perpendiculares ao Equador, ok? Então vocês vão ver que se você afasta-se dos trópicos, do Equador para os trópicos, vocês observam que a temperatura vai ficando mais fria. E quando você chega mais próximo do Equador, a temperatura é mais quente, pelo fato de que você tem maior incidência de radiação solar direta no Equador. Neste slide, nós temos uma breve demonstração da altitude e da latitude e o relevo. Então, neste primeira figura, você vai ver que você tem altitude, ou seja, você está ao nível do mar e está subindo as montanhas. E a latitude, você está fazendo o quê? Você está descendo, ok? Em relação à linha do Equador, linhas paralelas à linha do Equador. Então a latitude está aumentando para o lado esquerdo e a altitude está aumentando em relação à montanha. Então, se vocês verem que, considerando que estamos perto do Equador, vocês vão ter o quê? As florestas tropicais, onde vocês vão ver as árvores mais densas, maiores, e a temperatura vai ser o quê? A temperatura é maior, ou seja, está aproximadamente 25 graus a média da temperatura. Aí, se você aumentar a latitude, vocês vão chegar no clima o quê? Polar, onde a temperatura está o quê? A menos 20 graus Celsius. Se você sobe a montanha também, então a média da temperatura ela cai o quê? 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Então, se você subir muito da altitude, no topo da montanha, vocês vão conseguir o quê? Menos 15 graus Celsius, onde você vai ter o quê? Quase nenhuma vegetação. Então, notem que se você estiver no alto da montanha muito alta, vocês vão ter o quê? Vegetação muito semelhante das latitudes mais altas. E o relevo também, vocês vão ter bastante diferença, onde você vai ter o espigão, onde estão mais alto, você vai ter a face voltada para o norte, ou seja, então o sol está do lado esquerdo, você vai ter a meia encosta e a baixada. Então vocês vão ver que o tipo de vegetação é muito diferente em relação ao relevo, ok? Ou seja, a altitude e a latitude também. Nós também temos grande influência também das correntes marítimas, ou seja, o aquecimento da água do oceano, que vão trazer o quê? A umidade do ar para que ocorram as chuvas. Então vocês vão ter o quê? As correntes do Brasil, correntes subequatorial, de derivação do Atlântico Norte, onde vocês vão ter o quê? Chegada da umidade do mar, e você vai ter corrente do sul do Brasil, sul da América do Sul, onde vocês vão ter o quê? Encontro de frentes frias com correntes quentes, onde vai ocorrer as chuvas. Nós também temos circulação geral da atmosfera e da massa do ar no globo terrestre, onde você vai ter a zona de convergência intertropical, você vai ter a região de alta subtropical, baixa subpolar, alta subtropical e baixa subpolar, onde estas correntes vão causar o quê? Os ventos de nordeste, ventos de oeste, ventos alísios do sudeste, do nordeste, ventos de oeste e ventos do sudeste, que vão ajudar a chegada de quê? Das umidades do mar para ocorrer as chuvas. Nesse slide nós temos o quê? A brisa terra-mar. Ou seja, de dia você vai ter o quê? Aquecimento do continente, a densidade do ar vai diminuir, então você vai ter o quê? A chegada
da umidade do oceano para o continente. E de noite você vai ter o contrário, você vai ter esfriamento do continente, a densidade do ar vai aumentar, ok? Densidade do ar aumentando, ele vai ficar mais pesado e ele vai o quê? Vai voltar para o oceano. E a densidade do ar do oceano vai aumentar, não vai diminuir, desculpa. Então o ar vai ficar mais leve e ele vai circular por cima e chegando ao continente. Então nós temos nesse slide o efeito do El Niño e da Laninha, onde nós temos o que? Na condição de El Niño, há uma redução de movimentos convectivos nas regiões norte e nordeste, gerando um bloqueio do avanço das frentes frias que ficam semi-estacionários no sul do Brasil, aumentando assim os níveis de chuva, especialmente no estado da região do sul. Ou seja, ocorre muita chuva na região sul pelo fato de que tem pouca circulação atmosférica na região norte e nordeste. E no caso da Laninha, há um favorecimento de avanços de frente fria no norte e nordeste. Você vai ter maior circulação atmosférica nesta região, que vai causar o quê? Seca na região sul e bastante chuva na região norte, ok? Então, nesta aula, estudamos a temperatura como fator que exerce a influência no desenvolvimento das espécies agrícolas e florestais, os efeitos da alta e da baixa temperatura na formação de geada, a temperatura do solo, na importância da temperatura do solo, a radiação solar e fotoperíodo, isso é a importância do vento, a importância da umidade do ar na agricultura, os tipos de chuvas, a importância, os danos causados pelo granizo e pressão atmosférica. Estudamos sobre os fatores climáticos, que são latitude, altitude, relevo, continentalidade, oceanidade, correntes marítimas, as quais são importantes para interferir nos elementos climáticos, como temperatura, umidade e assim por diante. Gostaria que fizessem as atividades avaliativas e o quiz, e até a próxima aula. Muito obrigado.